Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de Linux Essencial. Nessa aula a gente vai nós vamos fazer a instalação do Debian, que é a distribuição que nós vamos utilizar no curso, beleza? Na aula passada a gente falou de uma introdução e hoje a gente vai de fato fazer a instalação para a gente utilizar no curso. Então, eu vou só minimizar aqui e vou entrar no site aqui, ó. A distribuição que nós vamos utilizar é o Debian, como eu já comentei. É, por que nós vamos utilizar o Debian, né? Porque o sistema operacional, essa versão do Linux, ou essa distribuição, melhor dizendo, do Linux, é uma distribuição é, que tem uma comunidade muito grande, tem uma quantidade de programas muito grande, né? Então, assim, é uma distribuição realmente muito utilizada e isso facilita, principalmente para quem está começando, é, e até para os usuários mais avançados, né? Porque é uma distribuição que realmente te dá uma gama de programas, de opções de programas muito grande, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, ó, ele já vem com mais de 43 mil pacotes, olha aí. Enfim, é muito programas, né? Se a gente for aqui em pacote, que pacote no Linux são programas, ele vai dar aqui uma listagem, né, é, de cada espelho desse, a lista de pacotes que vem no Debian. Então, por exemplo, você entra no site, por exemplo, quiser baixar o download, você entra no site, eu aconselho a vocês sempre baixarem uma ISO para depois gravar isso no CD. Então, vai aqui imagem, CD, USB, ISO, clica aqui e o tipo que vocês querem baixar, qual o formato, tá? Vocês podem baixar HTTP ou FTP, isso quer dizer, já vai baixar ISO direto do site, ou vocês podem baixar com o BitTorrent, né, que é o torrent para vocês utilizarem um programa para baixar torrent, né? Eu aconselho a utilizar o torrent, que ele é mais seguro, é mais tranquilo para você baixar, né? HTTP ele perde às vezes se cair a internet, enfim, você não consegue restabelecer, né? E o BitTorrent você já consegue. Então, eu sempre gosto de baixar esse tipo de ISO, então eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. E aí o Debian ele vai ter duas plataformas, né? Dois tipos aqui, CD, né, e DVD. Então, CD já é um, um tamanho menor, logicamente, e já vem basicamente só com a instalação do sistema operacional Core, né? Só o básico. Enquanto que DVD, você tem além da instalação, já vem agregado com muitos outros programas, muitos outros pacotes, tá? E aí você escolhe qual o tipo, tá? Eu gosto de utilizar DVD. E aí você tem aqui qual arquitetura, se é processador de 64 bits ou se é processador de 32 bits, né? Ou qualquer outro PowerPC, enfim, qualquer outro tipo de arquitetura, porque o Debian realmente, isso é uma outra característica, né? Ele funciona em diversas arquiteturas. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, 64 bits, AMD64, né? Clicar aqui e aí ele já vai me redirecionar para os mirros dos espelhos, né, para onde eu quero baixar. Então observem que o Debian, a versão mais recente é a 8.2, né, o Debian 8, né, a versão 2. E agora, no caso, ele já está vindo com 3 ISOs, três DVDs no caso, DVD 1, 2 e 3. Né. Logicamente que só o primeiro é mais do que o suficiente, mas se você quiser baixar o segundo e o terceiro, fica a critério aí, existe essa possibilidade, né, para aquelas situações, sei lá, onde a pessoa não tem como não tem como acessar a internet diretamente, quer instalar programas, então ele já grava no DVD, baixa isso de algum lugar e grava isso no DVD, enfim, existe aí essa opção, tá? Porque eu gosto de DVD
ao invés de CD, porque já vem com a grande maioria dos programas, que eu já faço logo essas instalações, tipo, se você quiser instalar os ambientes gráficos, já vem é, os vários ambientes gráficos já nesse primeiro DVD. Então, baixa aqui, observe que aqui é só o arquivo torrent, que é de 75K, e aí você tem que ter um programa lá, um torrent no Windows, no Linux tem aqui também, já vem um programa para baixar, é só clicar e ele vai começar automaticamente a fazer o download, beleza? Então, basicamente queria mostrar isso aqui para vocês, essa questão da instalação e o porquê do Debian. Por ser uma distribuição extremamente estável, né, pela quantidade de pacotes e pela facilidade de uso que o Debian ele traz aí no seu, na sua estrutura, beleza? Então vamos lá. Observe que a versão é 8.2, tá? Eu não tenho a versão 8.2, eu tenho a 8.1, mas não tem problema não, tá? Só porque eu não quero ter que baixar 4 GB aí, cada DVD daqueles é 4 GB, eu não vou ter que, não quero baixar de novo isso aí. Então, ó, eu vou utilizar o VirtualBox, então eu não criei ainda, porque eu até quero mostrar para vocês como é que cria, de repente, alguém que ainda não tem esse conhecimento, tá? Então, você pode fazer isso tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux, tá? Tanto faz. Tá? O importante é você instalar um VirtualBox para que a gente possa instalar o Debian no VirtualBox e daí fazer o nosso curso todo em cima dessa estrutura. Então vamos lá, vou clicar aqui em novo, criar uma máquina chamada Debian Linux Essential, ok, do tipo Linux, ok. Aí a versão ele já reconheceu aqui 64 bits, tá? Eu vou avançar aqui, próximo. Quantidade de memória ele sugere, dependendo de quanto vocês têm aí. Vou colocar 1 GB, 1024, tá? Vou avançar, próximo. Vou criar um disco novo, criar um disco, tá? O tipo do arquivo do meu disco rígido vai ser VDI e dá outras opções. O VDI é padrão do VirtualBox, tá? Tem também aqui o VHD, que você pode utilizar também no VMware aqui, né? Mas o VirtualBox, por exemplo, eu posso depois salvar essa minha instalação. Se eu fiz isso no Linux, posso levantar lá no VirtualBox do Windows e vice-versa. Então isso aqui é legal. Então eu vou utilizar o VDI, próximo. E qual o tipo de armazenamento? Bom, para o nosso curso é interessante utilizar sempre dinamicamente alocado, porque se você definir, por exemplo, 10 GB de espaço de HD, ele não vai consumir 10 GB automaticamente do teu disco, da tua máquina física, né? Do teu hospedeiro de fato, né? Então, de acordo com o que você vai utilizando essa máquina virtual, ele vai consumindo esse tamanho que você vai definir. Então, é dinamicamente, não um tamanho fixo, tá? Se fosse num ambiente de produção, aí sim eu aconselharia vocês a utilizar o tamanho fixo, né? Quando eu falo ambiente de produção, é aqueles casos onde vocês vão utilizar de fato esse sistema operacional virtualizado para um determinado serviço ali, né? Como a gente fala no Vera, né? Então, dinamicamente alocado, avança. E aqui você vai definir o tamanho. Eu vou criar um HD um disco de 10 GB, beleza? Você pode criar o tamanho que você quiser. E aí, 10 GB para mim aqui é o suficiente. Vou criar, ok. E pronto, ele criou a minha máquina virtual. Posso vir em configurações aqui e tirar algumas coisas. Eu gosto, mas fica à vontade. Se não quiserem fazer, USB eu tiro o áudio aqui também. Não vou precisar disso daí, tá? E beleza. Basicamente é só isso. Vou colocar o HD aqui também para dar boot primeiro no disco rígido, ok, beleza?
Então, como eu já tenho a imagem, eu vou iniciar, a primeira vez que eu vou iniciar, vou direcionar para puxar essa ISO que eu já baixei, tá? Então vamos lá, vou iniciar aqui. Ó, ele já vai me pedir selecionar o disco de boot. Eu vou clicar aqui esse íconezinho e vou buscar lá a minha ISO do Debian que está aqui, Debian 8. Ó. Eu tenho o Debian 8.1, não tem problema nenhum, tá? E aí, ó, 3.7, vou iniciar. Vou iniciar a minha instalação. Ele já deu boot aqui. Eu vou parar aqui. Bom, vou fechar aqui, vou aumentar a tela para ficar melhor para a gente visualizar. Modo tela cheia. Ok. Então vamos lá. A instalação, o Debian, diferentemente, por exemplo, do Ubuntu, o Ubuntu, no caso, ele tem lá uma versão para servidor e uma versão desktop. Tá? O Debian não tem isso. A mesma versão é só uma versão. E você que define se vai ser para servidor ou se vai ser para desktop. Qual a grande diferença? Tá? A grande diferença é que geralmente servidores você não utiliza o ambiente gráfico, né? Você não utiliza o ambiente gráfico. É só no ambiente console que a gente chama, só no shell, beleza? Esse nosso curso aqui, ele é voltado para a administração de servidores. Essa é a ideia, esse é o primeiro passo, né? A gente não vai aqui ficar trabalhando com ambiente gráfico e sim com linhas de comandos, né, no ambiente mesmo shell. Então a gente vai fazer uma instalação, sem um ambiente gráfico, beleza? Então vai ser uma instalação bem tranquila, é uma instalação bem rápida também, e por isso que nós vamos decidir fazer esse tipo de instalação, beleza? Aqui, ó, não é que você vai definir se a tua instalação vai ser gráfica ou não nesse momento, não é isso. Mais à frente, é que você define se você quer instalar um ambiente gráfico ou não. Aqui é se o nosso instalador, se ele vai ser no ambiente console ou se ele vai ser no ambiente gráfico, beleza? Essa é a diferença. Aqui eu tenho opções avançadas, vou dar um Enter aqui, e aí eu tenho aqui algumas opções, modo de recuperação e tudo mais, e qual tipo de ambiente gráfico eu vou definir aqui, tá? Então, você pode voltar aqui, uma ajuda e instalar com um sistema aqui, um sistema mais, vamos dizer assim, mais particular aqui, uma instalação mais específica, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Além da gente instalar num ambiente, só o ambiente console, só o que a gente chama só de ambiente texto, a gente também vai fazer uma instalação com a console, né? No modo console, tá? Só para vocês verem que é bem simples, tá? Então vamos lá, vou dar um Enter aqui no install, selecionar install, instalar. Ó, observe que o que é a instalação console? Você não consegue vir aqui, por exemplo, com o mouse e clicar, tá? É só aqui no teclado, beleza? Então eu vou pressionar aqui a letra P, a tecla P, para ele já procurar português do Brasil. Seleciono português do Brasil, dou um Enter. Ele vai me perguntar aqui sobre a tradução. Ele vai dar aqui selecionar que tipo de linguagem. Como eu selecionei português do Brasil, ele disse que ainda não está completamente, essa instalação não está completamente traduzida, tá? Ele diz, continuar a instalação com o idioma selecionado? Sim, eu quero desse jeito mesmo, tá? Selecionar a localidade, Brasil, né? O mapa do teclado, português brasileiro, então Enter, e vai carregar. É muito simples a instalação do Debian, tá? Do Linux como um todo é muito simples. Tem um detalhe interessante que eu acabei até esquecendo, vamos ver aí.
Quando vocês forem instalar o Debian, eu aconselho a vocês a desconectar o cabo de rede, porque nesse momento ele vai pegar o IP. Se a tua rede se tiver lá um servidor DHCP configurado, estiver pegando IP automaticamente, ele vai pegar o IP e na hora ele vai tentar fazer uma atualização do sistema ainda na instalação. Isso demora um pouco, tá? Então eu aconselho a vocês a desconectar da rede, tá? Beleza, ele vai pedir o nome do computador. Eu vou colocar aqui, poderia ser qualquer o nome do host, é o nome da máquina, é o host name, né? Então posso colocar aqui curso, tá? Vamos colocar aí, vocês podem colocar qualquer nome, vou deixar curso Debian, vou deixar só Debian, pronto, Debian, então enter. O nome do domínio, se tivesse um domínio na rede, tá? Para todos os casos, só dá um enter, não precisa especificar aqui o domínio ainda. A senha do root, vocês podem colocar qualquer senha, tá? Por padrão, eu gosto de colocar todos os nossos cursos presenciais, tudo, eu gosto de colocar Tor, que seria root ao contrário, né? Seria Tor, root ao contrário. Vocês podem colocar qualquer senha. Avança. Ele diz aí, informe a senha novamente, confirmação da senha, ok. O nome completo do usuário, então ele já vai pedir um usuário, além do usuário administrador, que é o root, a gente já vai ver isso em outras aulas. Ele vai te pedir um usuário, que é o usuário que você vai utilizar o sistema para as tarefas comuns, né? Então, posso colocar aqui João Paulo, é o nome completo do usuário. Tá? E aqui é o nome da conta, o nome de login do usuário. Ele sugeriu aí João, tá? Eu vou deixar Paulo. Pronto. Continuar, só dar um enter. Escolha a senha para o usuário. Também coloco uma senha simples, com 2, sem problema. É só para a gente fazer mesmo o nosso treinamento. Aqui ele vai me pedir qual é o fuso horário que eu vou utilizar. No meu caso, eu estou aqui no Distrito Federal, no DF. Dá um enter. E aí ele começa a fazer o esquema, vamos dizer assim, a etapa principal da instalação é o particionamento, tá? Eu posso utilizar o disco inteiro, eu posso fazer um particionamento mais avançado, que não vai ser o nosso caso agora, tá? Então, assim, essa instalação, o propósito é a gente primeiro instalar o Debian, instalar o sistema operacional, conhecer, enfim, e depois a gente vai fazer uma instalação mais aprofundada. Mas nesse curso a gente vai aprender a formatar disco, vai aprender a particionar o disco, no caso, né, criar sistema de arquivos, enfim, definir os sistemas de arquivos. Mas nesse momento agora a gente vai utilizar um particionamento simples. Então, usar o disco inteiro, ele já vai criar uma partição automática, ou ele vai me pedir para eu definir essa partição, mas de uma forma mais automática e não manual, que geralmente é o que a gente faz. Então, usar o disco inteiro, então enter. A primeira coisa que ele vai fazer é criar uma tabela de partição, porque o meu HD tá novo, tá zerado, nunca foi utilizado. Então eu quero realmente selecionar esse disco aqui. E ele diz assim: todos os arquivos em uma única partição para iniciante. Partição home separada, tá? A gente vai ver isso com calma depois. É como se fosse no mundo Windows, você cria lá a unidade C para ficar o sistema operacional, né? E uma outra partição, unidade D, por exemplo, para você armazenar os seus arquivos. Então, nesse caso seria o home, onde ficariam os arquivos dos usuários do sistema, tá? E aqui uma partição um pouco mais avançada, que é colocar o home, o var e o tmp em partições diferentes também, tá? Não é o nosso caso, então a gente vai colocar aqui uma única partição para iniciante, dá um enter. E essas duas partições que ele criou automático. O barra, que é onde vai ficar o sistema operacional, observe que 10 GB basicamente, e uma partição swap, que é a partição, a memória de troca, né? A partição aí que vai ajudar o nosso sistema operacional quando ele tiver
ele tiver com muitas tarefas e a memória RAM do computador já estiver ali no limite, né, ele já vai é, fazer essa troca entre a memória RAM e o disco para melhorar o desempenho, assim, enfim, para dar uma folga melhor para o sistema operacional. Então, é importantíssimo. No mínimo, né, no Linux, para você instalar o Linux, no mínimo tem que ser o barra, tá? E a partição swap. Essas são requisitos, por isso que ele criou essas duas aí para a gente. Então, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, dá um Enter. Ele vai me dizer, ó, o que realmente ele vai fazer, né? Ele vai criar, vai formatar, vai apagar tudo que tinha no disco e tudo, escrever realmente as mudanças no disco. É isso mesmo que você quer fazer? Correto. Confirma, sim. E ele começa a formatar, instalar aí o sistema de arquivo, né? E já vai começar a instalar o sistema base, ele já formatou, já criou os sistemas de arquivos, que a gente também vai falar bem legal nesse curso desse tema, tá? Então, o que importa para a gente agora é fazer uma instalação do sistema operacional para a gente começar a brincar aí com o Linux, beleza? Vou aguardar um pouquinho. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma instalação só do Shell, porque só, só do modo texto. Porque a ideia, como eu falei no começo, é aprender realmente Linux para administrar servidores, né? Que é realmente o que o mercado precisa e que os profissionais precisam de fato, né? Eu conheço muita gente que é muito bom, né, no Linux e não usa o Linux como desktop, usa o Windows, por exemplo. Isso é muito comum. Eu, particularmente, realmente o Linux para desktop ele me atende, então eu prefiro utilizar o Linux também para desktop, né? Mas aí fica a critério de cada um. Aguardar aí que ele está fazendo a instalação. Bom, nessa etapa aqui é onde ele vai configurar o gerenciador de pacote, né? O que seria o gerenciador de pacote? É o programa, né, que vai gerenciar a instalação de outros programas, por exemplo, tá? É aqui nessa etapa que a gente faz essa configuração. E ele me pede se eu quero configurar, se eu quero adicionar outros DVDs, né? Observe como eu mostrei lá no site, esse é o binário 1 e no caso do Debian ele tem 3, o Debian é um 8.2, né? O 8.1 também. São 3 DVDs. Eu quero adicionar os outros DVDs agora? Não quero utilizar isso agora, tá? Eu vou utilizar isso depois, eu posso configurar isso manualmente, é isso que a gente vai fazer, configurar manualmente depois, mas eu já poderia fazer isso nessa etapa. Então, diga que não. Ele me pede, beleza, tu não quer instalar via DVD, tu quer instalar agora via internet, usar um espelho de rede? Eu também vou dizer que não quero, eu quero deixar isso para depois, então eu digo que não. Ele vai configurar o apt, que é o gerenciador de pacote do Debian, tá? E é nesse momento que ele vai fazer uma busca na internet, fazer aí uma atualização no sistema, tá? Isso às vezes demora muito, e então não aconselho a vocês, dependendo da conexão do link que vocês estão usando, às vezes demora bastante, então por isso que eu sempre recomendo tirar o cabo de rede na instalação para poder fazer a instalação do Linux, do Debian, né? No meu caso, como eu esqueci, eu vou deixar aí rodando para ver aí como é que ele vai se comportar. Então ele está fazendo aí, selecionando os pacotes, e após esse passo aí, configurar o Popularity, né, Contest, que seria aquela ajuda, né, participar do concurso de utilização de pacotes, seria aquela ajuda para a comunidade lá, aqueles bugs. Então eu vou dizer que não quero participar disso agora também. Observem que basicamente ele fez aí umas 3 ou 4 perguntas e a gente disse que não. E aqui que está a grande questão, né, a grande diferença do Debian para outras distribuições que tem lá uma versão para servidor, uma versão para desktop, tá? Aqui ele já me pede se eu quero instalar
o ambiente de área de trabalho, isso quer dizer, se eu quero instalar um ambiente gráfico, tá? Por padrão, o ambiente gráfico do Debian é o Gnome. Tá? A gente vai também conhecer esses ambientes gráficos aí. Ah, e eu tenho vários outros aqui, ó. E o que é legal do DVD é que todos eles já vêm nesse primeiro DVD. Então você pode selecionar um desses, qualquer um desses, que ele já vai instalar o ambiente gráfico que vocês querem, tá? O mais leve de todos é o LXDE, esse cara aqui. Tá? Os mais conhecidos e os mais usados é o Gnome e o KDE, beleza? No nosso caso, eu vou desmarcar essa opção. Por quê? Porque eu não quero, essa minha instalação não vai ser uma instalação para ambiente gráfico, vai ser uma instalação para servidor. E na maioria dos casos, o ambiente texto ele é, já me é, é, já me serve, né, o suficiente. Todas as ferramentas estão lá para a gente gerenciar o nosso servidor, então não preciso lá de um ambiente gráfico, beleza? E um outro caso também, uma outra coisa interessante é que geralmente o servidor fica ah, lá dentro de um data center qualquer, e você acessa remotamente e a administração é feita toda remotamente, né? Então ele já me disse se eu quero fazer um servidor de impressão, um servidor SSH, beleza? E o ambiente gráfico. Então eu vou desmarcar aqui também e vou deixar só a última opção, que é só o sistema puro, né? Só o sistema, a base, o sistema padrão mesmo, sem muitos aplicativos, enfim, sem ambiente gráfico, e o resto, conforme a minha necessidade, a gente vai instalando, beleza? Então, seleciona aí só a última opção e manda continuar. Então, Enter. Ele começa, observem que é 284 pacotes. Tá? Então, assim, é bem pequeno, bem simples, né? E o sistema operacional está todo aí. Se eu utilizasse o ambiente gráfico, seria aí uns 1.300, não estou lembrado agora, mas seria 1.000 e poucos, né? Pacote, 1.000 e poucos programas, então a instalação com certeza ia demorar bastante, né? Então observe aí que a instalação é bem simples e também é uma instalação relativamente rápida para fazer aí. 15 minutos, dependendo da máquina, você consegue 10 minutos você consegue instalar o Debian para um servidor, beleza? Então já está aí 70, 80 aí, um pouco mais de 80%. Eu não quero fazer a instalação completa com vídeo, sem parar, sem dar pausa no vídeo, para vocês verem todos os procedimentos de fato, né? E é o que vocês vão fazer aí no ambiente de vocês. Repito, tanto faz vocês utilizando Windows ou Linux, tá? Pega lá, configura o VirtualBox. Essa aqui é a etapa, praticamente a etapa final, onde você vai definir o carregador de inicialização ou o gerenciador de inicialização no disco rígido, tá? Todo o sistema operacional, a gente vai falar disso em uma outra aula, mas todo o sistema operacional precisa de um gerenciador de inicialização. O Linux não é diferente. Um dos gerenciadores de inicialização no Linux é o Grub, ou Grub, né? Que é o mais utilizado hoje com certeza, né? E é um padrão no Debian também, tá? O Windows também tem um gerenciador de inicialização, lógico, né? Que é o NTLDR, né? Então, no nosso caso aqui, ele está me perguntando se eu quero instalar o Grub. Eu tenho que instalar o Grub, tá? É necessário instalar o Grub para que o sistema, depois que eu mandar reiniciar minha máquina, para que o sistema possa iniciar. Aí sempre surge a pergunta, principalmente, né, quando a gente está fazendo curso presencial, sempre surge a pergunta: mas Paulo, se é necessário, por que existe a pergunta aí, se eu quero instalar ou não, se é necessário? Porque existem situações que você já tem um Linux instalado, você está, por exemplo, utilizando um Red Hat, quer instalar um Debian. Então já tem um gerenciador e por isso que ele pergunta, né? Porque se já tiver, não precisa você instalar, porque já tem um lá.
Então é nesses casos aí, ou você está utilizando um FreeBSD ou um outro sistema Unix da vida junto com Linux, então é por isso que ele faz a pergunta, tá? Mas no nosso caso, no meu computador, na minha máquina, que é o primeiro sistema Unix que eu estou utilizando, então é necessário que eu instale Groove, então sempre vai ser sim, só dá um enter para confirmar, e ele me pede em qual é o disco. Imagina se você tem vários discos. No meu caso eu só tenho um, que é o SDA. Eu vou selecionar ele, né? E vou dar um enter aqui também para ele finalizar a instalação. Bom, finalizando, ele pede aqui para a gente remover o CD e depois reiniciar, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou diminuir a tela aqui, vou aqui em dispositivo e vou tirar a mídia do Debian. Ele já até tirou, tranquilo. Para ver se ele vai. Vou dar um enter aqui. Para ver se ele vai iniciar pelo CD ou direto pelo HD. Beleza, iniciou pelo HD já. Ó. O sistema já está instalado. Esse é o Grub, tá? E aí ele começa a carregar o sistema de fato, né? O sistema já está instalado. Vamos fazer aí o primeiro boot, a primeira inicialização. Pronto. Observe que o sistema é muito rápido para iniciar. Vou logar como usuário root, que é o que a gente entrou. E aí ele me pede o password, né, a senha do administrador. A senha que a gente definiu é TO. Observe que eu digitei a senha e não apareceu nenhum caractere aí. Isso é questão de segurança, tá? Não vai aparecer mesmo aquele contador de caractere. Então dá um enter. Beleza, loguei no sistema, deu um bem-vindo aí. Ok, sistema instalado. E aqui a gente começa a brincadeira. A partir daqui a gente começa a brincadeira aí com o Linux, beleza, pessoal? Então é isso, a instalação é muito simples. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!